Bom, então, como eu estava te dizendo, quando você vê que atingiu um terço, né, da capacidade aqui, ó, e um terço representa um terço da altura também, né? 400 milímetros, um terço da capacidade e um terço da altura. O índice pluviométrico é 400, né? E o que significa que choveu 400 litros por metro quadrado. A definição de índice pluviométrico ele é uma unidade que é dada em milímetros, mas é para definir quantos litros de água cai por metro quadrado. Agora, quem quiser saber mais a respeito, ó, esse site aqui, ó, ele te dá toda a metodologia de como que você monta um pluviômetro e como ele funciona também. É um site do IPEM de São Paulo. O IPEM é o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. E ele é muito bem montado, o site. Primeiro, veja só, como que você monta um pluviômetro? Tá vendo essa lata? Ela tem que ser uma lata cilíndrica. A boca aqui e a base tem que ter a mesma abertura. Ou pode ser também um prisma. O importante é que a abertura e a base tenham a mesma medida. Aí você pega, mede a altura que chegou a água, pronto. Você tem o índice pluviométrico. Essa medida que você dá, você deve dar em milímetros. Então, ó, você pode ter uma caixa cúbica medindo 1 metro por 1 metro, se você quiser, se isso for a sua vontade, né? E aí, ó, você mede essa altura aqui, ó. A altura que atingiu a água. E aí, nessa altura por metro quadrado, ó, ela define quantos litros caiu por metro quadrado. Então esses dois valores, ó, eles são iguais, ó. E isso não importa, pode ser um cilindro assim, com 300 milímetros de raio, ou pode ser um cilindro com 7.000 milímetros de raio, 7 metros, né? E aí a altura vai ser de 400 milímetros, né? E aí continua sendo o índice pluviométrico de 400 milímetros. Né? Bom, vejam só. Aqui nesse site, ó, você vai encontrar o seguinte. O nome pluviômetro é formado pela palavra latina pluvia, chuva, mais o termo grego metro. E é um instrumento extremamente simples e também é muito antigo. O pluviômetro ele mede a quantidade de água de chuva em milímetros de altura por metro quadrado. Sim, é uma notação um pouco estranha, mas já vamos explicar. Para se obter uma boa ideia da quantidade de chuva que cai no lugar, a maneira mais simples é imaginar a chuva não escorre ou se infiltra no solo, mas permanece ali como uma lâmina de água. Então imagine isso. Em vez da chuva escorrer ou infiltrar, ela permanecer em cima do solo, uma lâmina. Aí a gente mede a altura dessa lâmina de água em milímetros e teremos ao mesmo tempo uma boa noção intuitiva de quanto choveu, além de podermos calcular essa quantidade em litros. Por quê? O cálculo é também bastante simples. Uma lâmina de água com 1 milímetro de altura, que ocupe 1 metro quadrado de área, terá 1 milhão de milímetros cúbicos. Isso equivale a 1.000 mililitros, ou seja, 1 litro. Então, quando ouvimos dizer que choveu 10 milímetros em um lugar, podemos imaginar que a precipitação acumulou uma lâmina de água de 10 milímetros, 1 centímetro de altura, o que equivale a um volume de 10 litros a cada metro quadrado de superfície. A partir desse conceito, já dá para imaginar um método de medir a quantidade de chuva. Basta colocar ao relento uma vasilha cuja abertura, a boca, seja igual ao fundo, e esperar chover, e depois medir com uma régua quantos milímetros de altura tem a lâmina d'água acumulada no fundo da vasilha. Pois bem,
Isso é um pluviômetro. E olha o cálculo, ó. 1 metro quadrado vezes 1 metro quadrado, que é a área da base, vezes a altura. Isso dá o volume. Ó, área da base vezes a altura. Acontece que aqui é metro quadrado e aqui é milímetro. A gente não pode misturar isso. Vamos transformar metro em milímetro. Veja. Aí, ó. 1 metro você substitui por 1000 milímetros. Aqui também. 1000 milímetros. E aqui já está em milímetro, que é a altura da lâmina de água. Só para te mostrar essa transformação aqui, ó. 1 milhão de milímetros cúbicos. É quando você multiplica aqui, ó. Fica 10 a sexta, ó, milímetros cúbicos, né? Que é milímetro vezes milímetro vezes milímetro, milímetro cúbico. E aqui é 10 ao cubo vezes 10 ao cubo, ó, dá 10 a sexta, que são os expoentes, né? Então, 1 milhão de milímetros cúbicos. E isso corresponde a 1000 centímetros cúbicos, ó. Quando você divide por 1000, ó, você transforma de milímetros cúbicos para centímetros cúbicos, ó. Só dividir por 1000. E dividir por 1000, ó, subtrai 3 no expoente, ó. Aí isso corresponde, ó, a 10 ao cubo mililitro. Cada 1 centímetro cúbico é 1 mililitro. E 1000 mililitros corresponde a 1 litro. Então tá aí. É assim que surgiu a unidade milímetro, mas não significa exatamente milímetro de altura em 1 metro quadrado sempre. É 1 milímetro de altura em qualquer prisma ou cilindro.